pedir a identificação de quem recebeu de fato essa intimação. Pessoas jurídicas não têm o requisito de ser o representante em Santa Catarina. Pode ser qualquer pessoa, né? Santa Catarina, a gente tem a situação agora, faz pouco tempo, de um edital eletrônico. Então é possível o edital eletrônico em Santa Catarina, a gente remete para o IPTB, que é o Instituto de Protesto aqui de Santa Catarina, e ele publica lá no site do IPTB. Então todos os editais de Santa Catarina estão lá. E isso foi regulamentado e aprovado pela nossa corregedoria. Se não, segue a regra geral do edital que já estava lá na 9492. Belezinha? O edital tem que conter todos os requisitos da intimação, tudo certinho, né? Isso daqui a gente já viu. Desistência e sustação, tá? Está lá no artigo 17 da lei. Primeiro vamos falar da desistência, tá? O artigo 17 é propriamente da sustação. Desistência também é conhecida como retirada. Mesma coisa. Falou de retirada e desistência, é a mesma coisa. Retirada é feita pelo apresentante. Quem apresentou, retira. Antes do prazo dos 3 dias. Percebam que em Santa Catarina, tanto o devedor tem mais prazo para pagar, quanto o credor para retirar também. Porque enquanto não for protestado, ele pode ser retirado. Tá? Então, até o último dia dos 3 dias a contar da intimação, ele ainda pode ser retirado pelo apresentante. Pagos os emolumentos devidos por essa retirada. Certo? Isso é retirada. Se a gente está falando de algo após o protesto, a gente não fala mais de desistência. A gente não fala mais de retirada. Desistência é sempre antes do protesto. Antes de terminar aquele prazo de 3 dias. Nem que seja no último dia, mas passou os 3 dias, não é mais retirado. Aí a gente vai ver depois que a gente pode fazer um cancelamento se tiver um pedido expresso quanto a isso, apresentar os documentos expressos quanto a isso. Mas antes é só retirada. Retirada pode ser eletrônica, né? Vem lá pela CRA, não precisa de documento físico. E a sustação é um artigo ali 17, que na prática gera um pouquinho de confusão também, até nos magistrados, até nos procedimentos judiciais, porque na verdade, sustação, pela lei, é antes do protesto também. A gente só susta o que não aconteceu ainda. Tá? Então a gente susta o processo, o procedimento de protesto. Essa sustação se refere de você conseguir uma liminar dentro daquele prazo de 3 dias. Então aqui também é maior o prazo para você conseguir uma liminar para isso. Né? Em alguns estados você teria que conseguir isso em 1 dia. Né? Se não me engano, São Paulo, você tem até um plantão para receber essas ordens de sustação justamente por isso, porque o prazo é tão pequeno que pode ser que venha depois do horário. Aqui a gente não tem nada desse plantão, porque tem 3 dias para receber. Permanecerão no tabelionato à disposição do juízo respectivo os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Então a gente parou o título. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Isso daqui cai a roda em todas as provas. Não é, pode ser pago? Não. Pode ser retirado? Não. Pode ser cancelado? Não. Não pode fazer nada. Tem que ficar lá esperando o juiz. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor.
sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação. E isso dá para perceber, então, que o protesto não estava feito ainda. Não tinha sido realizado. Porque se revogada a ordem, no primeiro dia seguinte a gente pode realizar o protesto. A gente deve realizar o protesto. Esse nova intimação, cuidem para não serem induzidos a erro. Parece que se ele não chegou a ser intimado e de alguma forma ele descobriu daquele protesto, né, então não tem uma nova intimação, teria que ter a primeira. Mas lá no protesto judicial ele foi integrado. Então ele sabia do protesto judicial por meio de uma citação, né? Então não vai precisar a gente intimar ele agora que ele perdeu lá no processo judicial. No processo judicial. Então ele sabe disso. Salvo se a materialização do ato depender de consulta ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Ah, não sei, o apresentante faltou alguma informação, enfim. Daí eu poderia requerer ao apresentante para ter essa resposta e aí, posteriormente, fazer isso. Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelionato para retirá-lo. Certo? Como assim? O juiz mandou a ordem de revogação definitiva. Não falou nada se alguém vai retirar, a gente manda para ele. Hoje, na prática, isso não tem muita aplicabilidade porque todos os títulos são eletrônicos. Então, enfim. Não falou nada, a gente devolve para ele. Ah, falou que tem que entregar para fulano e fulano não veio em 30 dias, manda para o juiz também. Tá? Então, 30 dias ali vai ser o máximo do prazo que esse título ainda vai continuar conosco, esperando alguém retirar. Né? Novamente, isso daqui tudo é antes do protesto. Deixa eu até ver aqui. Não. Por quê? Depois do protesto, a gente não fala mais de sustação. Eu até posso, judicialmente, eu tenho um título protestado e aquele nome negativado indevidamente está me prejudicando. Então eu quero uma tutela de urgência para suspender lá aquele protesto. Depois do protesto, eu falo de suspensão dos efeitos do protesto. Antes eu falo de sustação, depois eu falo de suspensão. Tá? Em Santa Catarina, novamente, a gente não vai ter uma previsão específica quanto ao seguinte ponto. Em alguns estados tem. A ordem de sustação não chegou a tempo. Para conseguir uma tutela em 3 dias tem que ser uma situação bem peculiar mesmo. Né? Então não chegou a tempo, chegou lá no 5º dia, já estava protestado. Alguns estados têm a previsão expressa de que se chegou depois, você recebe como se fosse suspensão. Alguns estados. Chega a ordem de sustação, mas chegou atrasada, recebe como se fosse suspensão. Alguns estados vão dizer que você não pode fazer porque a ordem não foi para fazer isso. Você tem que devolver e informar para o juiz. Aqui a gente não tem previsão sobre o que se faz nesse caso. Tá? E alguns agem de uma maneira, outros agem de outra. Tá? Então a gente não tem regulamentação quanto a esse ponto específico. Certo? Até porque, se a gente fala de suspensão, a gente não vai ter esse protesto do parágrafo 2º, porque ele já está protestado. Então, não teria aplicabilidade nenhuma esse parágrafo 2º no caso de suspensão.
Isso daqui é somente para a sustação. Beleza? Também, a maioria dos estados aí não vai ter a previsão do parágrafo 1º se aplica ou não a suspensão. Porque aqui diz, não pode ser pago, protestado ou retirado.